Ao erguermos a voz, o nosso Deus sempre vem, nunca nos deixa a sós, Ele nos sustém. Em dias de luta, sempre é tempo de orar. No silêncio da oração, ao bom Deus clamar. Primeiro Deus na minha vida sempre será. Primeiro Deus, nele sempre eu vou confiar. Tudo que tenho, tudo que eu sou, eu consagro a Ti, me transforma, Senhor. A igreja, Senhor, está 10 dias em oração, nos consagra, Senhor, e estende o Teu perdão. 10 dias de oração, erguemos nosso clamor. Vem Santo Espírito e nos transforma, Senhor. Primeiro Deus na minha vida sempre será. Primeiro Deus, nele sempre eu vou confiar. Tudo que tenho, tudo que eu sou, eu consagro a Ti, me transforma, Senhor. A igreja, Senhor, está 10 dias em oração, nos consagra, Senhor, e estende o Teu perdão. 10 dias de oração, erguemos nosso clamor. Vem Santo Espírito e nos transforma, Senhor. Bom dia, irmãos! Bem-vindos ao 5º dia dos 10 dias de oração. Nós que já estamos chegando à metade do nosso estudo e estamos muito felizes de podermos aqui juntos, nas primeiras horas do dia, orarmos, intercedermos, buscarmos a Deus, né? E o Seu Santo Espírito logo no início, no comecinho do dia. E como temos feito todos os dias, vamos agora colocar aqui alguns pedidos que foram feitos aqui no chat, nas mensagens, e para que nós possamos estar orando e intercedendo por eles. O primeiro pedido aqui nas nossas mensagens é do irmão José Miguel. Ele pede oração por sua família, por sua vida espiritual. Também temos aqui @Jucinéia Souza, que pede aos irmãos que orem por ela e por sua família. Também temos aqui a irmã Maria José de Menezes, que pede por sua família, pela igreja de Marambaia, e para que Deus possa estar usando ela no ministério. Amém, irmã. Temos também aqui o pedido do irmão Leandro Henrique. Ele pede oração pela mãe de um aventureiro, Clube Pequenos Mensageiros, que está passando por um momento difícil. Pede oração pela Sabrina, Nicolas e também pelos seus pais. Estaremos orando pela Sabrina, pelo Nicolas e também pelo Clube Pequenos Mensageiros. A Denise Liz também faz o seu pedido aqui, tá? Ela que é da igreja de Areal. Pede oração por cada casal da igreja de Areal. Pede oração pela obra da igreja e para que Deus esteja enviando recursos para que a obra continue. Inclusive, vou fazer pedido também pela igreja de Manilha, que também está passando por um período de obra, de construção. Que o Papai do Céu possa também estar abençoando, enviando recursos para que a gente conclua a obra e tenhamos a casa de Deus perfeita da forma e agradável para adorar e louvar a Deus, assim como Deus merece. Temos também o pedido aqui da irmã Marina Mendes. Ela dá bom dia aos irmãos e pede oração por uma jovem da igreja do Galeão. Tá? Por um jovem da igreja do Galeão. O nome dele é Eduardo. Ele teve alguns problemas e está com problema psicológico. Então que nós possamos estar orando também
pelo Eduardo. Denise também pede aqui pelo casal Vandinho e Rejane. A irmã Keila pede que os irmãos estejam orando por seu esposo André e pela sua filha Vitória. A irmã Suzana pede oração pela irmã Marlete, da Igreja do Apolo, que sofreu uma queda e precisará passar por uma cirurgia. Então, nesse momento, nós temos agora esse momento de intercessão e oração. Pedimos aos irmãos que possam curvar suas frontes, fechar os seus olhos, para que nós estejamos orando e entregando esses pedidos nas mãos do Senhor nosso Deus. Oremos. Nosso querido Deus, amado Pai Celestial, queremos te agradecer novamente por podermos buscar a sua presença e a sua orientação logo das primeiras horas do dia. Hoje queremos aqui te trazer alguns pedidos de oração que foram nos confiados. Oramos por esses pedidos aqui de irmãos e irmãs que estão passando por momentos difíceis. Pedimos que tu possa estar consolando e fortalecendo a cada um deles. Pedimos pelos que estão adoentados, que tu possa restaurar a saúde de cada um deles e possa os livrar do sofrimento. Pedimos também, Senhor, que eles estão buscando a sua direção, o crescimento espiritual, que tu possa guiá-los e iluminá-los nessa caminhada, lhes dando sabedoria, Senhor. Pedimos ainda pelos que estão passando por tristeza, dor. Pedimos que tu os console e lhes dê força, Senhor. Pedimos ainda, Pai, que ouça os nossos pedidos, a nossa oração, dirija esse estudo, esteja hoje com o pastor Micael, que vai estar à frente desse estudo, que ele possa falar imbuído por seu Santo Espírito. Te agradecemos, te entregamos esses pedidos e as nossas vidas em suas mãos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, pedimos aqui que vocês continuem participando, deixando aqui sua mensagem, seu pedido de oração, seu agradecimento, falando de onde você é, de qual igreja. Estamos aqui trabalhando com 2 distritos, né? O Distrito de Esperança, o Distrito de Manilha, e tem sido uma bênção. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like nos vídeos. Que o Papai do Céu te abençoe e que tenhamos todos um bom estudo. Vamos juntos? Bom dia, queridos irmãos e irmãs, tudo na paz, tudo bem? Mais um dia para nós. Hoje nós chegamos à metade da nossa jornada espiritual. Dia 5, saúde espiritual. Que alegria podermos estar juntos agora no início desse dia, iniciando a semana, né? Segunda-feira, o dia normal aí de início da semana de trabalho. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Nós estamos assim muito felizes, porque nós estamos vendo aí no chat, no comentário, os nossos irmãos. Eu quero, aliás, saudar aqui com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos queridos irmãos do distrito de Manilha. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Também saudar os nossos irmãos e irmãs do distrito de Esperança. Ontem nós tivemos também um encontro do Ministério da Mulher, ali na Associação Rio Fluminense, no auditório. E teve uma irmã que falou comigo: pastor, estou assistindo lá a jornada espiritual. E ela não é nem do distrito de Manilha, nem de Esperança. Então, se você não é de um desses 2 distritos, tenha um excelente dia. Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar participando dessa jornada conosco. Digo para você, aproveite, que nós possamos aproveitar esses momentos de dedicação ao estudo da Bíblia, aos estudos do Espírito de Profecia, e que nós possamos de alguma forma colocá-lo em prática em nossa vida, tá certo? Muito bem, o tema de hoje, saúde espiritual, diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Aliás, eu estou fazendo aqui a transmissão, mas eu estou olhando e estou vendo aqui a camisa, né? Essa aqui é a camisa da Semana Santa, né? Marcas de Cristo. Nós terminando a jornada espiritual. Na verdade, essa jornada é um preparo para a nossa Semana Santa, né? Na sua igreja, com certeza, será realizada Semana Santa. E as pessoas que você tem orado em prol desse evangelismo de Semana Santa, para que elas possam ser alcançadas para o reino de Deus.
E aqui em Mateus 6,33 fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isso tem a ver com a nossa saúde espiritual. E eu separei aqui nessa parte da introdução algo que me chamou bastante a atenção, que diz assim: as janelas abertas, quando Daniel orava ali 3 vezes por dia, né, na Babilônia, diz assim: as janelas abertas não eram tanto para deixar sair as orações de Daniel, mas para deixar entrar o Deus de Jerusalém. Daniel era o sal e a luz do Criador no mundo secular em que se movia. A sua salinidade era preservada e a sua lâmpada mantida acesa. Pelo seu contato diário com a sua fonte, o próprio Deus, a luz que brilhava por aquelas janelas, dava à sua vida o poder de brilhar no mundo escuro. Olha que bênção, irmãos. Então, porque às vezes algumas pessoas se perguntam, né? Daniel orava com as janelas abertas, via aquele decreto de não poder orar a Deus, a qualquer outro tipo de Deus, e Deus, o nosso Deus se incluía nisso, né? E ele continua orando com as janelas abertas. E esse orar com as janelas abertas para Daniel era no sentido de que ele estava deixando esse sal, a salinidade, contaminar outras pessoas, deixando com que a luz clareasse outras pessoas, né, nesse sentido. E aqui o foco principal do tema de hoje, ele vem falando sobre a comunhão, né, e o cuidado, o perigo que nós corremos de vivermos um cristianismo ocasional, ou um cristianismo de rotina, né? Eu não sei se você já ouviu esse termo de alguns adventistas serem chamados de adventistas sabatistas, né? Por que adventista sabatista? Porque a pessoa é adventista só no dia de sábado, mas na segunda-feira, na terça, né, é uma pessoa normal aí na sua rotina, mas no sábado não, essa pessoa se transforma, né? Nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Você que está chegando aqui a primeira vez, nós temos utilizado esse material, essa revista aqui, né? O nosso projeto Vida Plena, 10 dias de oração, tá bom? É uma jornada espiritual, e nós estamos hoje trabalhando aqui o tema 5. Em relação a esse risco que nós corremos de vivermos um cristianismo ocasional, Ellen White, ela cita aqui algo interessante no livro A Ciência do Bom Viver, na página 329, quando ela diz, e eu creio que você também, inspirada pelo nosso querido Deus Espírito Santo, quando ela diz: o motivo pelo qual tantos são abandonados a si mesmos em lugares de tentação é não terem o Senhor constantemente diante dos olhos. Quando permitimos que nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Todos os bons objetivos e boas intenções que tenhamos não nos tornarão aptos a resistir o mal. E ela diz mais ainda: devemos ser homens e mulheres de oração. Nossas petições não devem ser débeis, ocasionais, nem apressadas, mas vagarosas, perseverantes e constantes. Nossas orações, a nossa conversa com Deus, né? Para orar não é necessário que estejamos sempre prostrados, de joelhos. Cultivemos o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estamos caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Que nosso coração se eleve continuamente, em silêncio, pedindo auxílio, luz, força e conhecimento. Que cada respiração seja uma oração. E aqui é interessante, algum tempo atrás, alguns dias atrás, eu estava pregando numa igreja, e nesse aspecto relacionado à oração, eu inclusive falei lá no sermão, falei assim: olha, você vai orar? Se você quiser orar mesmo, vai para o seu quarto, fecha a porta lá, Mateus 6:6, né? Na verdade, Mateus 6, 5 e 6, né? Que fala ali que é a questão da oração. Vai para o seu quarto, fecha a sua porta, tranca a porta
E ali você tem o seu momento com Deus, o seu momento de oração. E eu, inclusive, falei lá, pega um papel, um caderninho, uma agendinha, anota lá seus pedidos de oração. Ou então no seu celular, é tão fácil, você carrega seu celular para qualquer lugar. Hoje em dia, eu mesmo faço pagamento com o celular e tudo. Você anota ali, separa ali num espaçozinho no seu celular, ali, lista de oração, e coloca ali os seus pedidos de oração. E aí você vai para o seu quarto. Você não precisa se ajoelhar. Você procura um local confortável para você ali, que você vai poder ter essa intimidade com Deus. Eu conheci muitas pessoas que tinham calos nos joelhos ou que oravam ajoelhados. Então isso é muito individual. Isso é muito de você. Né? Existem outras pessoas que têm dificuldade, elas procuram um local para se assentarem. Mas você vai estar orando com Deus ali, você vai estar conversando com Deus. E na hora que você for ler aqueles pedidos, que você está anotando ali durante o dia, acontecer alguma coisa, você está anotando ali na sua agendinha, eu preciso orar por isso aqui, eu preciso orar por fulano, eu preciso orar por estudo bíblico, eu preciso orar para Deus me dar mais uma alma para eu ganhar para o reino do céu. Você vai anotando. E quando chega esse momento de oração, você vai para o seu quarto, você procura um lugar confortável, e nesse momento você abre os seus olhos. Abra os olhos, leia ali, relembre o que você está tentando memorizar no dia a dia. Você vai conversando com Deus e você vai analisando: Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, o Senhor está me pedindo uma prova de fé, eu estou te dando a prova de fé, mas me ajuda, porque financeiramente a situação está difícil. Eu estou dando exemplo aqui de um aspecto, mas irmãos, tem vários. A questão da restauração da família, a restauração de um casamento, você chegar no seu quarto, fechar a sua porta do seu quarto, você conversar com Deus ali sobre o seu cônjuge, sobre o seu marido, sua esposa, e dizer: Senhor, está difícil, a gente não está conseguindo se relacionar direito, me ajuda. Deus vai te dar força para você viver o propósito do casamento. O propósito do casamento não é uma guerra dentro da sua casa. O propósito do casamento é alegria, é felicidade, é a alegria de viver em família. Você casou com um propósito. Ou então você está trabalhando, você está com seus desafios no trabalho, e você está precisando ali: Senhor, me capacita, porque está difícil. Aqui dentro está difícil trabalhar, eu estou com dificuldade, ou então o dinheiro não está dando. Enfim, são vários aspectos. Um filho que está desviado da igreja. Irmãos, esse é o momento que você vai conversar com Deus. E essa conversa não é uma coisa apressada, não pode ser uma coisa assim desleixada. Você está conversando com Deus. Nós vamos para um local para conversar com Deus. Um dos aspectos mais importantes na nossa jornada espiritual, na nossa caminhada cristã, é a meditação. E a meditação, quando eu falo, não é você pegar aquela meditação da manhã e ler, não. É a meditação entre você e Deus, você meditar nas coisas de Deus, meditar no que Deus pode fazer para você, meditar em o quão você pode ser útil para Ele, meditar, ir para um local para meditar. E eu cito aqui o exemplo do quarto, ir para o quarto. O quarto é um local até bíblico, no sentido de um local onde as pessoas não vão te incomodar ali. Mas você pode ir na natureza, você pode ficar embaixo de uma árvore, ter o seu cantinho em meio à natureza para ter esse encontro com Deus. E esse encontro precisa ser diário. É um encontro diário. E aqui diz mais: a importância, olha aqui, a importância do momento diário de comunhão. Todos quantos se acham sob as instruções de Deus precisam da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Nele se deve revelar uma vida que não esteja em harmonia com o mundo, seus costumes e práticas. É necessário que tenham experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Devemos individualmente ouvi-lo falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em quietude esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Silêncio do Bom Viver, página 28. E aqui ainda diz mais: coisa alguma é aparentemente mais
desamparada e, na realidade, mais invencível do que a alma que sente não ser nada, mas confia inteiramente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo, e ele a segurará com a mão, que nunca a soltará. Que bonito, irmão. Ciência do Bom Viver, página 105. Quando examinamos a palavra de Deus, anjos estão ao nosso lado, fazendo incidir brilhantes raios de luz sobre suas páginas sagradas. Eu me arrepio aqui ao ler isso aqui. O momento em que você para os seus afazeres para ter um encontro com Deus, e você abre a Bíblia, você está estudando a sua lição, você está lendo um livro ali do Espírito de Profecia, tem anjo do seu lado, fazendo com que você possa estar ali tranquilo, num ambiente tranquilo, para ter esse momento de intimidade com Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é bonito. E finalmente aqui diz assim: a importância da adoração pública e particular. É um erro grave negligenciar a adoração pública de Deus. Os privilégios do culto divino não devem ser considerados levianamente. Aqueles que cuidam dos doentes encontram-se muitas vezes impossibilitados de desfrutar desses privilégios, de ir à igreja, de estar em contato com os irmãos, mas devem ser cuidadosos em não deixar de frequentar sem razão plausível a casa de oração. Irmãos, é um erro grave. Você é membro da igreja, você tem seu registro lá na igreja, e é um erro grave quando você não frequenta a sua igreja. É um erro grave. Você é membro da igreja, e muitas das vezes nós estamos lidando com pessoas que são adventistas, são pessoas que estão com o nome lá na igreja, sabe o horário do culto, tem condições de ir para o culto, para ter um encontro com Deus, para adorar a Deus, mas preferem ficar em casa, assistindo um seriado, assistindo um filme, enfim, nos afazeres ali que poderiam ser adaptados em outras horas do dia, havendo planejamento. Agora, eu não estou falando de alguém que depende do trabalho e precisa faltar o culto por causa de um trabalho, aí não pode ir na quarta-feira à noite, não deu tempo de chegar em casa, domingo à noite não dá, é cuidador de idoso, tem muito caso assim, isso é compreensível. Mas uma família, uma pessoa que em vez de ir para a igreja, prefere ficar em casa, e vai ficar em casa para quê? Eu lembro, irmãos, que quando eu era criança, algumas circunstâncias, algumas situações, não dava para ir na igreja. Eu como filho de pastor, nós moramos em lugares muito diferentes. E tinha cidades que a gente morava que não tinha transporte, era década de 90, não tinha muito transporte, ou era muito perigoso atravessar toda a cidade à noite. Então, às vezes, meu pai ia pregar numa igreja muito longe. Hoje em dia é muito fácil, né? Você põe no aplicativo, vai um Uber, ele para na porta da sua casa e te deixa na igreja. Você pega o Uber e volta para casa. Antigamente, eu estou falando para pessoas aí que sabem que não existia isso. E muitas das vezes a gente tinha que ficar em casa no horário do culto. Meu pai ia viajar para outra igreja, longe, 80 km, 100 km, 150 km de distância, então ele ficava 2 dias fora. Eu lembro que naquele horário do culto, no horário do culto, minha mãe pegava eu, meu irmão e minha irmã, nós três, os 3 filhos e ela fazia o culto em casa. Todo horário de culto, que a gente não ia na igreja, o culto era realizado em família lá em casa. Porque esse horário é sagrado. Isso faz parte da nossa comunhão com Deus. Eu sei que agora é o horário do culto. Esse horário, o ideal é que eu esteja onde? Se é um domingo, se é uma quarta-feira. Sábado pela manhã nem se fala, por isso que muitos são chamados de sabatistas, né? Algumas pessoas, por circunstâncias lógicas, que não tem como, estão fora, tal, não tem como estar na igreja. Mas outras que, por uma questão particular, não vão mais na igreja domingo, não participam do culto de oração na quarta-feira, mas só aparecem na igreja no sábado e pela manhã, e pior, muitas das vezes após o horário da escola sabatina, para ter somente aquele horário ali das 10h30 às 11h30, porque quando passa ali 11h45, meio-dia,
a pessoa já começa a olhar para onde? Para o relógio, né? Mas assim, a gente fala assim, ri, mas a verdade é a vontade de chorar. Porque nós precisamos levar muito em consideração que quando nós estamos na igreja, nós estamos num ambiente propício a recebermos o Espírito Santo, a recebermos as bênçãos de Deus. E aí nós finalizamos dizendo o seguinte: temos que viver aqui na terra, mas podemos preencher nossa mente com a perspectiva, os princípios e os comportamentos de alguém que está vivendo para a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. No entanto, não adianta querer defender os valores cristãos sem ter um contato diário com o Deus que os estabeleceu. É a falta dessa relação diária com a Bíblia e a oração que nos leva a substituir valores e princípios bíblicos por ideologias e teorias humanas. Não seja você que esteja vivendo dessa forma. Nós vamos orar neste momento, sempre lembrando aqui, enfatizando, agradecimento e louvor, confissão, orando com a palavra e por fim, lá no final da sua oração, então você faz os seus pedidos, que hoje os nossos 2 motivos de oração para que a comunhão seja um hábito diário. A prioridade a cada amanhecer deve ser estar na presença de Deus, que preserva nossa influência e força espiritual no mundo. E também orar pelos nossos 5 amigos que nós queremos ver no céu conosco. Ação missionária: convide seus amigos de oração para um animado pôr do sol em sua casa. Hoje é segunda, de repente você consegue convidá-los para sexta-feira, né? Existe um tempo aí que dá para se programar. Faça planos nesse propósito. Eu quero nessa oportunidade agradecer a você pela sua companhia e que nós possamos passar um lindo dia na presença do nosso Deus e na companhia dos santos anjos. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Querido Deus, muito obrigado por mais uma manhã. Muito obrigado pelo milagre da vida que o Senhor nos dá. Nós estamos felizes também porque a cada manhã podemos estudar um tema diferente, entendermos a importância da nossa saúde espiritual. Nós precisamos estar na igreja, termos a alegria de estarmos juntos, caminhando na mesma direção como uma só família, filhos do mesmo Deus, e adorando ao nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós. Que nós possamos abrir a nossa mente e o coração para o Espírito Santo, para que, se houver necessidade, Ele possa fazer as mudanças e transformações necessárias, para que nós possamos ser inteiramente dependentes de Ti. Que nós possamos ter o hábito da oração, da leitura da Bíblia, da leitura e estudo da lição da escola sabatina. Que nós possamos ter o desejo e a sede e a fome de lermos livros de Ellen White, livro do Espírito e Profecia, que irão nos ajudar a entender melhor a Tua palavra. Nos dê, Senhor, um dia na Tua presença, um dia cheio de bênçãos. Nos dê também a certeza da Tua companhia, a certeza do perdão dos pecados. No doce nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado, gente. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.